Fala, Fogão! Botafogo e Vasco vão se enfrentar pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada no estádio Newton Santos nesse domingo, 8h30 da noite. É a primeira de uma sequência de 3 partidas que as equipes vão ter pela frente, sendo essa primeira pelo Campeonato Brasileiro e as outras duas pela Copa do Brasil, decidindo vaga nas oitavas de final. Pela Copa do Brasil, vale lembrar, o primeiro confronto é no Newton Santos, a partida decisiva em São Januário. Não que isso faça muita diferença agora, infelizmente não está podendo ter torcida no estádio, então aquela pressão externa que o adversário sente quando joga na casa do rival não vai existir, é praticamente campo neutro no Newton Santos e campo neutro em São Januário. Só o DJ lá mandando ver, mas isso não faz grande diferença, sinceramente. O Botafogo precisa vencer pelo Campeonato Brasileiro por alguns fatores. O primeiro deles, claro, os 3 pontos na tabela, a gente precisa se afastar do Z4. Não acho que o Botafogo esteja jogando um futebol que merece estar próximo do Z4. Principalmente por quê? Porque em 3 ocasiões em que a gente acabou empatando, nós empatamos por incompetência nossa para segurar um resultado. A vitória era nossa até os acréscimos, em 3 jogos, contra Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, mas o Botafogo não teve a competência de segurar o placar. Então a gente está mais perto de vencer do que de perder. Esse é o tipo de futebol que eu consigo enxergar no Botafogo nesse momento. Então vencer o clássico ajuda nos 3 pontos, ajuda a subir na tabela e ajuda principalmente, no meu entendimento, esse é o fator primordial aqui, em desenvolver uma força mental no time do Botafogo. Em colocar um pouquinho de lado essa ansiedade que vem tomando conta do time no fim das partidas. Foi muito frustrante contra Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. Esses dois mais recentes, bem grudados aqui, tá muito fresco na memória ainda. Então é frustrante para a equipe chegar tão perto da vitória e deixá-la escapar. Isso naturalmente deixa um gosto amargo na boca, fica parecendo uma derrota, na verdade, quando você perde a chance de vencer dessa maneira. E é por isso que vencer um clássico, principalmente se tratando de um adversário que a gente vai ter pela frente em jogos eliminatórios, vai ser tão importante para o time do Botafogo. Domingo a gente precisa 2-3 pontos. Tem uma série de coisas importantes aí atreladas a vencer essa partida. Pelo lado do Vasco, o ramonismo está começando a oscilar. Eles que chegaram no auge de empolgação com o ramonismo na partida diante do Goiás, aquela classificação que foi muito importante para o Vasco, diga-se de passagem. Eles tinham perdido a primeira partida lá antes da pandemia, na 3ª fase da Copa do Brasil, por 1-0 em São Januário, mas chegaram na casa do Goiás, fizeram um grande jogo, realmente um grande jogo, tiveram um pouquinho de sorte nos gols, a bola do Henrique desviou, a bola do Benítez também desviou, mas isso não apaga a grande partida que o time do Vasco fez naquela ocasião. Só que de lá pra cá, eles começaram a oscilar. De que maneira? Perderam o clássico pro Fluminense por 2-1, empataram com o Santos na Vila Belmiro em 2-2, ali eu até considero um resultado positivo, porque foram buscar o placar, ficaram atrás, mas foram buscar esse empate, principalmente como visitante, é sempre difícil jogar como visitante, mesmo sem a presença da torcida. Venceram o Atlético Paranaense por 1-0, num resultado que, no meu ponto de vista, não foi real. O Atlético Paranaense teve grande chance de fazer 2-3 gols, mas o Fernando Miguel, que vive uma fase excepcional, conseguiu ajudar o Vasco a garantir esses 3 pontos. O Vasco que encaixou um contra-ataque nota 10, realmente tem que bater palmas para o contra-ataque que o Vasco encaixou naquela partida. O Benítez trouxe a bola lá da grande área do Vasco, foi levando, ninguém parou, deu no Pikachu, passou para receber, depois tocou no meio para o Cano livrinho ali na pequena área colocar para dentro. Foi um contra-ataque assim realmente de almanaque, vamos colocar, Tem que fazer os elogios porque foi realmente muito bonito. Mas aí já na partida seguinte, depois de ter feito uma partida não tão boa assim contra o Atlético Paranaense, embora tenha vencido, não fez realmente um grande jogo. Contra o Atlético Goianiense veio a punição, digamos assim. Mais uma partida ruim, Comentário de um amigo vascaíno, que o Vasco poderia em certo momento estar perdendo por 4-5-1 pelas oportunidades que o Atlético Goianiense havia perdido. O Vasco foi, tomou a virada dentro de casa e isso naturalmente dá uma abalada na confiança. Por mais que não seja determinante, mas faz o time sentir o resultado. Era um jogo em casa para o Vasco poder voltar ao G4, mas aí vem o Atlético Goianiense, que estava na zona do rebaixamento, consegue uma vitória muito importante com um jogador que inclusive era do Vasco, o Renato Kaiser. Na entrevista o próprio Renato fala, não, conheço esse campo aqui, é a minha casa, É bom estar de volta em casa, só que do outro lado. Renato Kaiser lá de cabeça, numa jogada que é um ponto fraco do Vasco, vou comentar aqui
mais adiante, mas o Renato Kaiser foi e decidiu o jogo para o Atlético Goianiense. Então o ramonismo, que ainda está em alta com a torcida do Vasco, deu essa oscilada recente aí, tá? Não dá pra gente negar. Os resultados até a partida contra o Goiás me parecem melhores do que esses resultados recentes a partir do jogo contra o Fluminense. A gente está falando de 2 derrotas, um empate e uma vitória, né? Com exibições não tão boas assim, que no meu ponto de vista é o mais importante a se destacar. Tá? Quando o desempenho é bom, mas você não conseguiu a vitória, pode ter sido circunstancial. Você não conseguiu a vitória por uma questão que aconteceu naquela partida. Agora, quando o desempenho não é assim tão bom, e você dá muito espaço para o seu adversário poder fazer o jogo dele, aí começa a apresentar uma falha, né, uma oscilação de desempenho, das ideias de jogo e tal, que o Botafogo pode e deve saber explorar. Eu vou falar a seguir sobre pontos fortes e fracos da equipe do Vasco. Mas antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Dessa maneira você não vai perder nenhuma novidade aqui no canal, são 3 vídeos diários falando sobre o Botafogo. Mas vamos lá, falando desse confronto, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que esse clássico diante do Vasco, ele tem números que chegam a ser inexplicáveis, pelo menos para a torcida do Botafogo. O Vasco tem uma ampla vantagem em cima do Botafogo quando o assunto é vitórias. São 45 vitórias a mais, é a maior diferença que existe num clássico aqui no Brasil. Chega a ser inacreditável, porque parece até que o Botafogo na sua história só teve time capenga, que não foi o caso naturalmente. Então assim, como o Vasco conseguiu ao longo da sua história ter uma vantagem tão grande em relação ao Botafogo, principalmente pensando nas equipes que o Botafogo teve, né, ao longo da sua história, fica uma coisa assim sem muita explicação. Mas, pelo menos, quando o assunto é jogo decisivo, a vantagem é do Botafogo. A gente perdeu aquelas finais de 2015 e 2016, mas tem uma ampla vantagem aí em confrontos decisivos contra a equipe do Vasco. É bom lembrar isso porque a gente tem pela frente as eliminatórias da Copa do Brasil. Confrontos decisivos que eu espero, mais uma vez, o Botafogo possa sair vitorioso, né? Já que o jogo é decisivo e a gente leva vantagem quando o assunto é jogo decisivo, que dessa vez essa estatística se faça valer novamente. Já quando o assunto é jogo com mando de campo do Botafogo, a vantagem também é nossa. A gente tem 41 vitórias com mando de campo, o Vasco tem 37. É equilibrado, mas fica aqui a informação, mando de campo do Botafogo, principalmente pensando no Nilton Santos, a vantagem é nossa. O Vasco não tem vida fácil com o Botafogo no Campeonato Brasileiro, quando o assunto é jogo no Nilton Santos. Vamos lá, falando aqui sobre o time do Vasco, pontos fortes e fracos, para a gente saber o que o Botafogo precisa fazer para poder garantir esses 3 pontos que vão ser fundamentais na nossa caminhada. Vamos começar aqui falando sobre os pontos fortes do time do Vasco. E os 2 primeiros destaques que eu tenho que fazer é o Fernando Miguel e o Germancano. Lá atrás, o Fernando Miguel tem sido o grande responsável pelo Vasco conquistar os seus resultados. Em diversas ocasiões, o Fernando Miguel garantiu a vitória. Ele faz defesas importantes, defesas difíceis, o que ajuda o Vasco a conseguir os seus resultados lá na frente. Com o Germancano, que está vivendo assim uma fase muito, mas muito boa. Os 2 jogadores, na verdade. Se não fosse o Fernando Miguel, que tem feito essas defesas importantes, e o Germancano, que é responsável por nada mais, nada menos que metade dos gols do Vasco na competição, o Vasco não estaria onde está. Eu costumo dizer o seguinte, não é difícil entrar na defesa do Vasco, está sendo difícil passar pelo Fernando Miguel. Essa, para mim, é a grande realidade. E lá na frente, o time do Vasco sempre busca procurar o Germancano, que é um jogador que se posiciona muito bem dentro da área, tem uma leitura da jogada que, na minha opinião, é fantástica, e ele tem a capacidade de, em um simples toque, colocar a bola para dentro do gol. Então o Botafogo precisa estar muito atento com esse jogador. Se deixar o Germancano solto dentro da área, o Botafogo deve sofrer o gol. É muito importante, então, a gente estar atento. Jogada de escanteio, como o Cano se posiciona? Ele fica lá no segundo pau, esperando o quê? Um desvio dentro da área que sobre a bola para o atacante lá atrás. Então a gente tem que ficar atento. Não pode deixar o Germancano ficar solto dentro da área. Isso aí é fundamental. Na hora que a gente atacar o Vasco, tem que saber deslocar a bola do Fernando Miguel. Às vezes a gente pensa assim, mas o Fernando Miguel tem feito grandes defesas porque os adversários têm chutado em cima dele. Mas isso só acontece porque o goleiro está se posicionando muito bem.
Ele tem feito boa leitura das jogadas, tem ficado bem posicionado e isso facilita o trabalho de qualquer goleiro. Goleiro que sabe se posicionar tem aí meio caminho andado para poder fazer as defesas. E nessa temporada, o Fernando Miguel tem sim feito grandes exibições, justamente porque tem se posicionado muito bem, tem lido a jogada muito bem. Então são dois jogadores aqui que o Botafogo tem que prestar atenção. Como deslocar o Fernando Miguel, não ficar chutando em cima dele, ou seja, não adianta tentar fazer gol de qualquer maneira, e como anular o Germancano lá atrás na nossa defesa. Tem que ter sempre alguém atento ao jogador. Uma jogada de bate-rebate, um centroavante do estilo do Cano, ele sabe se posicionar para a bola sobrar para ele. Teve bola sobrando para ele contra o São Paulo, teve bola sobrando para ele contra o Goiás, teve bola sobrando para ele contra o Atlético Goianiense. Até aqui rola uma certa dose de sorte da equipe do Vasco, porque é um bate-rebate, a bola bate daqui e sobra para quem? Para o Germancano. Tem a questão do bom posicionamento do jogador, mas sorte não faz mal a ninguém. Contra o Atlético Goianiense, então, nem se fala. Thales Magno chutou, a bola desviou e sobrou onde? Bem a feição para o Cano chegar e fazer o gol. Naquela partida o Vasco perdeu, é verdade, mas o Cano mais uma vez teve um bom jogo. Vale destacar aqui que quando o Germancano não tá no bom dia, ele não joga absolutamente nada. É aquele tipo de jogador que se a bola chega nele, ele é muito perigoso. Se a bola não chega, ele pode ser o pior da partida. Então é 8 ou 80. Como o cara tá vivendo uma grande fase, o Botafogo tem que ter total atenção a ele. Não pode deixar, em momento algum, o cara ficar livre. Eu pego aqui como exemplo o caso do Jô com o Benevenuto, naquela partida diante do Corinthians. O Jô geralmente levou a melhor em cima do Benevenuto. Conseguiu deslocar o zagueiro, conseguiu ficar solto dentro da área. Então a gente não pode deixar isso se repetir. O Germancano não pode ficar sozinho dentro da área do Botafogo. Esse aqui é um aspecto muito importante. Essa equipe do Vasco costuma jogar no contra-ataque. Tem um contra-ataque interessante, já fez pelo menos 4 gols assim no Campeonato Brasileiro. Fez gol de outras maneiras também, com bola parada, roubando bola lá na frente. Mas o contra-ataque é uma identidade bem forte dessa equipe do Ramon. O ramonismo aí que a torcida do Vasco gosta, né? Tem conseguido gerar os resultados, mas que, conforme eu disse, deu uma oscilada recente. Mas quando o assunto é a construção da jogada, vale destaque aqui alguns jogadores, como Benítez, Thales Magno, Andrei. Esses 3 jogadores, inclusive, já foram responsáveis por pelo menos 8 assistências recentes, ou seja, não é um único jogador que dá um passe para gol. A gente tem que prestar atenção no conjunto da obra. O Botafogo tem que saber se posicionar para evitar esse contra-ataque, não deixar o Germancano sozinho e também não dar brecha para os chutes de média e longa distância, porque a equipe do Vasco, com Benítez, Thales Magno, Andrei e Felipe Bastos, não tem medo de arriscar de fora da área. Se der espaço, eles chutam mesmo. Fizeram um gol assim contra o Goiás, por exemplo. O Benítez deu um chute lá de longe, que a bola desviou e matou o goleiro, tá? Então a gente tem que prestar atenção. O Felipe Bastos, na partida também contra o Goiás, ele deu um chute que foi torto até, mas a bola desviou no jogador do Goiás e sobrou para quem? Pro Cano. Então a gente não pode deixar o Vasco arriscar esses chutes de média e longa distância. Seja porque ela pode ser uma bola perigosa em direção ao gol do Gatito, seja porque pode desviar em alguém, né? Pode acontecer, e aí sobra pro artilheiro. E o artilheiro ali na frente não tem desperdiçado. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de lance. Fechar a nossa frente da área, não deixar o Vasco tentar essas finalizações de média e longa distância e, naturalmente, evitar que o Vasco puxe esses contra-ataques. Porque no contra-ataque, a tendência de qualquer time é tentar bloquear o jogador que está com a posse da bola. E aí o atacante que sabe se posicionar, como é o caso do Germancano, consegue ter ali um espaço suficiente para poder fazer o gol. O Vasco fez gol de contra-ataque contra o São Paulo, uma jogada que o Andrei puxou, depois tocou para o Cano e ele sozinho fez o gol. Então a gente realmente tem que prestar atenção nessa puxada de contra-ataque do Vasco. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que prestar atenção nessa puxada de contra-ataque, o Vasco, quando fica com a bola, tentando trabalhar essa bola, com a defesa adversária postada na defesa, eles costumam errar. E eu digo isso por quê? Porque em várias partidas, o Vasco, que joga no contra-ataque, concedeu o contra-ataque aos adversários. Justamente por quê? Porque quando ele sai dessa zona de conforto, que é deixar o adversário ficar com a bola, né? Deixar o adversário tentar construir alguma coisa, para ele poder explorar essa transição defesa-ataque em velocidade, o Vasco acaba se complicando errando passes simples. E aí quando eles erram esses passes, a defesa do Vasco está sempre muito exposta. É impressionante como essa defesa do Vasco demora a se reorganizar. E em várias partidas,
o adversário teve muita liberdade, mas muita mesmo, para puxar o contra-ataque e tentar agredir o gol do Fernando Miguel. Conforme eu disse aqui, o difícil não está sendo entrar na defesa do Vasco, justamente porque eles dão esses espaços. O difícil está sendo passar pelo goleiro. Fernando Miguel vivendo essa excelente fase, fazendo defesas muito importantes, muito difíceis. Então o Botafogo pode adotar como estratégia, em certos momentos do jogo, essa situação. Deixa o Vasco ficar um pouco com a bola, não é o jogo inteiro, mas em certos momentos deixa o Vasco ficar com a bola, e aí faz uma marcação muito forte na nossa intermediária ali, não deixando o Vasco se aproximar da área do Botafogo. Porque se a gente roubar essa bola, vamos poder sair em velocidade, fazendo essa transição rápida, defesa-ataque, pegando a zaga do Vasco completamente desprotegida. Eles realmente demoram bastante para se reorganizar na defesa quando perde essa bola no ataque. Outra coisa que a defesa do Vasco costuma se complicar é na saída de bola, se o adversário sobe a sua linha de marcação. Então, em certos momentos do jogo, o Botafogo pode subir a sua linha defensiva, pode colocar uma defesa mais alta. Só que aí vai ser fundamental, tá? Absolutamente fundamental, fazer uma pressão correta no homem da bola. Não dá para o Botafogo repetir o que fez, por exemplo, diante do Atlético Paranaense. O Botafogo subia a sua linha defensiva em alguns momentos, só que essa pressão no homem da bola sempre chegava atrasada. Ou seja, quando o cara já tinha recebido a bola, é que o jogador do Botafogo corria em cima dele. Isso não pode acontecer. Por quê? Vai facilitar a transição defesa-ataque do Vasco. Se o Botafogo faz essa marcação com a linha alta, mas chega com a pressão no homem da bola atrasado, o Vasco vai sair com facilidade dessa situação, pegando a defesa do Botafogo exposta. E para um time que gosta de jogar no contra-ataque, esses espaços para fazer a transição defesa-ataque é maravilhoso. O Vasco, que tem uma verticalidade interessante quando parte para o contra-ataque, vai com Thales Magno, Andrei, Felipe Bastos, que inclusive já tem 4 gols na competição de forma até surpreendente. Felipe Bastos nunca foi goleador, mas como o Vasco tem jogado dessa maneira, dando essa liberdade para Felipe Bastos, Andrei, que são volantes, chegarem na frente, eles têm essa verticalidade. Além deles, também com o Benítez. Então esses 4, Benítez, Thales Magno, Andrei e Felipe Bastos, quando eles fazem essa verticalidade, eles são muito perigosos. Então a gente precisa prestar atenção nessa situação. Se for subir essa linha de marcação, fazer uma defesa com a linha alta, tem que fazer a pressão no homem da bola corretamente. Caso contrário, vamos ceder o contra-ataque, que é uma arma importante desse time do Vasco. Um ponto fraco defensivo do Vasco, que merece grande destaque, são os cruzamentos. Como tem levado perigo esse tipo de jogada na defesa do Vasco? Tudo bem, considerando aqui a quantidade de chances criadas pelos adversários em jogadas assim, o Vasco não sofreu tanto gol assim com esse tipo de jogada. Porém, fica aqui o destaque. Sempre que essa bola é cruzada mais ou menos ali na marca do pênalti, na área do Vasco, leva perigo. Então o Botafogo tem que saber explorar esse tipo de situação. Principalmente pegando aqui o corredor lateral. A marcação do Vasco pelas laterais não é tão boa assim. Eles dão espaço, tem condições da gente chegar por ali, e se souber explorar esses cruzamentos, com o Botafogo pisando na área do Vasco, mais ou menos ali na marca do pênalti, a gente tem condição de criar situações perigosas. Contra o Santos, o Vasco tomou um gol dessa maneira. Contra o Goiás, o Rafael Moura teve uma grande chance, é porque ele cabeceou fraquinho. São situações que eu pude observar, vendo os jogos do Vasco. Bola ali cruzada na marca do pênalti, mais ou menos, a defesa do Vasco tem se enrolado. Então são 2 pontos aqui bem importantes. O fato do Vasco conceder muito espaço nessa recomposição defensiva, quando o adversário sai no contra-ataque, sempre tem espaço. Seja para você entrar na defesa deles trabalhando essa bola de um lado para o outro, seja você fazendo uma finalização de fora. Por quê? Quando o Vasco vai fazer essa recomposição, a linha de defesa deles afunda muito dentro da área. Então, quando eles fazem essa recomposição, tentando ali tirar todos os espaços do adversário, a defesa entra dentro da grande área e isso dá espaço para quem vem de trás. Se o Botafogo puxa esse contra-ataque pelo corredor lateral, por exemplo, e tem um jogador de meio campo acompanhando a jogada, chegando ali na entrada da grande área, vamos ter condição ou de jogar essa bola na área ou de tocar para quem vem de trás. Então são possibilidades bem interessantes para a gente poder explorar. Um ponto aqui importante que vale destacar sobre a fase ofensiva do Vasco é que a gente tem que ter atenção com a bola parada.
O Felipe Bastos parece estar com o pé calibrado, ele que é um bom batedor, né? Tem uma boa batida na bola, nem sempre acerta naturalmente, mas, por exemplo, diante do Sport, na estreia do Vasco na competição, ele acertou 2 balaços de falta, sendo que um bateu na trave. Se tivesse sido gol, teria sido um golaço. O goleiro poderia jogar a luva que não ia adiantar de nada. E logo na sequência, ele bateu colocado, né, colocando a bola lá dentro. Então assim, ele bateu uma com força, com muita força, que explodiu na trave, e outra colocado. É um cara que bate bem na bola, a gente tem que reconhecer, tem uma boa finalização e pode ser uma arma importante do time deles. Então a gente evitar fazer esse tipo de falta ali perto da nossa área vai ser muito importante. Não dá chance pro azar, né? Se tem um cara do outro lado que pega bem na bola e que parece estar com o pé calibrado, tá com mais confiança, até pelos gols que ele andou fazendo, a gente não pode deixar essa oportunidade aparecer para a equipe do Vasco. Vale destacar também que quando o Vasco faz as jogadas de cruzamento na área, que é um ponto fraco do time do Botafogo, eles costumam jogar essa bola também mais ou menos ali na região do pênalti, buscando sempre o Germancano. Claro que tem outros jogadores que entram na grande área. Conforme eu disse, esse quarteto, Thales Magno, Andrei, Felipe Bastos e Benítez, eles são verticais na hora que o Vasco vai atacar. Então eles pisam na grande área também. A gente tem que ter cuidado, obviamente, com o Germancano, que é responsável por metade dos gols do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas também vai ter que prestar atenção nesses jogadores que estão fazendo essa projeção aqui em direção à grande área do Botafogo. Em jogadas de cruzamento, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque o Botafogo sofreu metade dos seus gols na competição assim, jogadas de cruzamento na área do Botafogo, e geralmente buscando o centroavante. O Thiago Galhardo, que está sendo centroavante do Internacional, fez um gol assim no Nilton Santos, cruzamento do Moisés, que o Thiago Galhardo, bem posicionado e livre na grande área, fez o gol. Depois o jogo contra o Corinthians conseguiu se desgarrar do Marcelo no fim da partida, num cruzamento do Fagner, que ele fez a movimentação e conseguiu finalizar sem chance de defesa para o Gatito. Então a gente tem que estar muito atento a esses cruzamentos, marcando sim o Germancano, mas prestando atenção em quem faz essa infiltração na nossa área. Eu sinceramente não observei o Vasco trabalhando essa bola tanto assim por dentro. Quando tentam trabalhar, acabam perdendo a posse da bola em diversas oportunidades. Não tomou gol de contra-ataque em muitos jogos, porque o Fernando Miguel, conforme eu disse, está numa grande fase. Os times tiveram espaço para avançar, mas no fim das contas, o Fernando Miguel fez a intervenção. Então merece aqui esse destaque da gente poder explorar melhor as jogadas de contra-ataque que certamente vão acontecer. Se a gente deixar o Vasco ficar um pouco com a bola, a tendência, tá? Tudo no futebol pode mudar, claro, mas a tendência é que eles não consigam trabalhar tão bem assim essa bola. O mais provável é que eles busquem o Cano na área, seja cruzando essa bola, seja fazendo uma tabela ali com o Cano sempre bem posicionado, esperando uma única oportunidade. A gente não pode deixar o Vasco entrar pelo corredor lateral. Tá? Quando o time adversário entra pelo corredor lateral, tendo a possibilidade de achar o centroavante que se posiciona muito bem dentro da área, a chance de dar zebra é enorme. Isso vale para esse confronto do Campeonato Brasileiro e vale também para o confronto da Copa do Brasil. Não podemos deixar o corredor lateral aberto. E é muito provável que, mais uma vez, a gente veja a equipe adversária buscando atacar pelo nosso corredor lateral direito, onde joga o Kevin, pode ser o Barrandegui também. Mas ali a gente tem que fechar essa porta de entrada. Tá? Já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes. O Botafogo tem que fechar isso. Não tem condição da gente sempre dar espaço para o adversário chegar em condições de criar alguma coisa. Metade dos gols sofridos foi assim e isso tem que parar no time do Botafogo. Então é isso, Fogão. A gente tem pela frente um clássico que promete ser difícil, não só para o Botafogo, mas também para o Vasco. Tá? São dois times que vão buscar a vitória, mesmo que possa jogar com um time misto nesse domingo. Isso aí existe sim a possibilidade, a gente sabe disso. Copa do Brasil tá logo aí na boca do gol, mas independente de qualquer coisa, o Botafogo tem condições, totais condições, de sair vitorioso desse confronto. Se o Cano jogar e o Botafogo souber anular a presença do atacante dentro do campo de jogo, se a gente souber anular também as transições rápidas, defesa-ataque, que o time do Vasco tenta fazer quando sai no contra-ataque, ou seja, a gente sempre bem postado, pelo menos ali, com 3, 4 jogadores para fazer a contenção numa eventual saída de contra-ataque do Vasco, bem como fechar o corredor lateral, porque é onde a gente está dando muito espaço para os nossos adversários, teremos condições de chegar à vitória. Porque o time do Vasco dá espaço.
se reorganiza defensivamente de forma lenta, dá espaço e campo para o adversário avançar em direção à sua grande área, e o grande destaque é o Fernando Miguel, não é à toa. Temos possibilidade de vencer, mas nesses confrontos contra o Vasco, o fundamental é prestar atenção na movimentação do centroavante deles, tá? Muito perigoso sempre, e claro, ter controle emocional para a gente não entregar os resultados no fim das partidas. Essa ansiedade que vem tomando conta do Botafogo, hoje, sinceramente, mais do que o time do Vasco ou qualquer adversário, é o grande inimigo do Botafogo. Controlar a ansiedade, colocar os nervos sob controle para a gente poder garantir o resultado e subir na tabela de classificação. Tá confiante para a vitória? Eu tô, acredito que dentro de casa o Botafogo vai fazer valer a sua força e a gente vai buscar esse resultado. Qual é o seu palpite para essa partida? Deixe o seu comentário aqui embaixo com o placar que você acha que vai ser. Sua participação é sempre muito importante. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.